Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta de hoje é 15 de outubro de 2024, são 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Este é o Desperta todos os dias, vocês sabem, das 7 às 8 horas da manhã, sempre ao vivo, de segunda a sexta, trazendo, claro, as principais notícias do Brasil e do mundo. Bem-vindos, bem-vindas, todo mundo que já está por aí no nosso chat. Vai chegando por aí, vai deixando seu like, ativando o sininho, assinando nos nossos canais e principalmente compartilhando este programa. Joga lá nas suas redes sociais, no seu grupo de Zap, no seu grupo de Telegram, no seu grupo de, sei lá eu o que, de e-mail, né? Ou qualquer coisa desse tipo. A nossa câmera deu uma caída aqui, rapaziada. Mas tá tudo certo, beleza? Estamos por aqui, foi só a câmera. A câmera deu uma desmaiada lá, Flávio Bolsonaro, mas tá tudo certo. Nós estamos ao vivo, claro, nas principais redes sociais, também nos nossos canais do YouTube. Muito bom dia para quem está nos acompanhando pelo canal do ICL Notícias, também pelo canal do Eduardo Moreira, também pelo canal do Leandro Demore. Se você quiser, você sabe, pode nos assistir pela televisão aberta. Estamos ao vivo na boa e velha televisãozinha da vovó lá em Salvador, na Bahia, pela TV Quirimurê, também em Porto Alegre pela Pop TV e em São Paulo pela TVT. Se você quiser nos ouvir pelo rádio, estamos ao vivo em 3 emissoras de rádio em São Paulo. Bom dia para quem está no trânsito nos acompanhando aí, você pode nos sintonizar pelo seu radinho do seu carro, na Rádio Brasil Atual, na Rádio Heliópolis e também na Rádio Cantareira. Este programa se presta, claro, também a ser um programa radiofônico. Na medida do possível a gente vai informando a todos aí das coisas que estão passando por aqui. Se tiver imagem eu faço uma audiodescrição mínima para vocês poderem acompanhar também, claro, como se fosse aquele bom e velho programa de rádio. Muita gente tem o hábito de fazer isso até hoje, né? Eu sou uma dessas pessoas, então bom dia para quem está dirigindo por São Paulo, está indo para a escola, está voltando do trabalho, está indo para o trabalho, está trabalhando em aplicativo, no táxi, no busão. É muito bom ter a companhia de todos vocês por aqui, tá bom? Gente, olha só, vamos lá que o programa tá cheio de coisa hoje. Ontem teve vários debates pelo Brasil, né? Teve São Paulo, teve Porto Alegre, teve Curitiba. A gente vai dar uma passada meio geral por tudo aqui, concentrando, claro, em São Paulo, que é, digamos assim, a eleição mais nacionalizada dessas todas, também porque São Paulo está no meio de um apagão e esse foi, obviamente, o grande tema do debate de ontem, mas a gente tem mais coisa por aqui, o programa está com muita notícia hoje, então eu vou dar uma passada rápida aqui por alguns temas e a gente vai debatendo isso aí até às 8 horas da noite, quando então começa o ICL Notícias primeira edição. Beleza? Vamos lá então? Vamos lá para o site do iclnoticias.com.br, o portal de notícias do ICL. Se você não sabe, você pode acessar o iclnoticias.com.br, colocar na sua dieta diária de informação, com atualização, claro, em tempo real de todas as notícias mais importantes. Tem também os nossos cortes dos vídeos, tem um monte de coisa aqui que você pode colocar aí como um dos seus favoritos para toda manhã, né, ou toda tarde, no momento que você acessa notícias, você dá uma passada lá no nosso portal. Chuva afasta risco de incêndios no centro-sul do país, previsão para a semana está na nossa capa, então se você quiser, toda a previsão da semana do Brasil aí para a região sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Essa semana a gente não tem nada muito de atenção, né? Na semana passada a gente trouxe aqui a previsão de chuvas que seriam intensas, com possibilidade de vendavais e temporais, o que de fato aconteceu em São Paulo. Essa semana a gente tem uma semana um pouco mais tranquila em algumas regiões que estavam secas há muito tempo. Deve chover, isso deve dar uma acalmada nos incêndios, mas por enquanto não há nada de muito, não há nenhum ponto de atenção específico, mas aquilo que eu sempre falo, né? Confira a previsão do tempo da sua região, porque as coisas estão muito malucas, né? O governo toma decisão hoje, terça-feira, sobre o horário de verão. A possibilidade do retorno do horário de verão 2024 será decidida nesta terça-feira pelo Ministério de Minas e Energia. O ministro Alexandre Silveira se reunirá com a equipe técnica em Brasília para avaliar os riscos energéticos. O martelo deve ser batido hoje, segundo o ministro. O ministro de Minas e Energia explicou durante evento na Itália, na semana passada, que a equipe técnica irá avaliar a necessidade do horário de verão em meio à seca extrema que assola o país. A retomada foi recomendada pelo operador nacional do sistema elétrico. Estamos diante da pior seca dos últimos 73 anos e mesmo com as medidas prudenciais, conseguimos preservar cerca de 13% da água do sistema, ou seja, o nível está baixo. O Brasil, claro, tem opções de ligar as nossas usinas termoelétricas, algumas delas já estão funcionando, mas a luz fica mais cara quando isso acontece, né? As famosas bandeirinhas da conta de luz, verde, amarela e vermelha, já estamos na bandeira amarela
e possivelmente, se a coisa piorar, entraremos na bandeira vermelha, então fica mais caro para todo mundo, porque essas termoelétricas elas queimam combustível fóssil, entre eles gás, que é, no mais das vezes, importado dos Estados Unidos. Os caras botam o gás num naviozinho, traz o gás para cá, queima o gás, vira energia, uma operação cara, né? A gente paga esse gás em dólar também. Então é por isso que a energia acaba ficando mais cara. Silveira afirmou que o presidente Lula deu consentimento para que a decisão seja tomada caso necessária, a volta do horário de verão. A reunião dessa terça-feira, portanto, será uma avaliação final dos riscos energéticos. O ministro explicou que é necessário que a avaliação seja imediata para permitir que setores que serão impactados possam se preparar para a mudança. Além disso, afirmou que os próximos meses são importantes para o êxito da estratégia. O ministro refutou que é uma questão ideológica, né? O horário de verão é uma política pública que não deve ficar atrelada à questão ideológica. Ele ainda frisou que mesmo que seja adotado pelo governo, o retorno não será antes do segundo turno das eleições municipais, previsto para o dia 27. Isso porque pode ter alguma influência, né? Muita gente gosta do horário de verão, aí vai voltar e aí, sei lá, vai votar no Boulos por causa disso. Sei lá se alguém pensa isso. Oba! Horário de verão, vamos votar no Boulos. Acho que não faz nenhum sentido, mas tudo bem, né? De acordo com pesquisa Datafolha, 47% são favoráveis ao retorno do horário de verão e 47% contrários. Eu não sabia disso, achei que a imensa maioria era favorável. Eu odeio horário de verão, odeio. 6 se mostram indiferentes. O levantamento foi feito entre 7 e 8 de outubro pelo Datafolha. Então a decisão, em tese, é para tentar economizar energia, né? Muita gente que eu já vi por aí fala que isso não faz mais muito sentido porque o que gastava mais energia antigamente também, que eram as lâmpadas, não são mais um grande problema, né? Haja visto que muita gente hoje tem lâmpadas mais econômicas e os eletrodomésticos que mais gastam energia elétrica, aí, geladeira e tal, ficam ligados de modo permanente. Então essa relação não aconteceria mais com tanta frequência e a economia seria muito baixa para você tomar essa decisão. No entanto, aguardemos, né? Talvez hoje a gente descubra se volta ou se não volta o horário de verão. Pix terá novas regras a partir de novembro. Alguns aparelhos terão que ser cadastrados. O Banco Central publicou recentemente os mecanismos de segurança do Pix foram aprimorados e devido a isso o sistema de pagamento instantâneo terá mudanças a partir já de 1º de novembro, ou seja, daqui a 2 semanas, é isso, né? Outubro, novembro, daqui a 2 semanas. O novo sistema de segurança do Pix limita transações a R$200 por transferência feitos a partir de aparelhos novos e R$1.000 em total de transações diárias para celulares e computadores que não estejam cadastrados. Para passar desse limite, você terá que cadastrar o seu aparelho, tanto o celular quanto o computador. Aparelhos que sejam desconhecidos pelo sistema bancário vão precisar ser cadastrados. Isso aí é para evitar golpe, né? Muitas vezes a gente sofre aí, ataques pelas redes sociais, clica em links desconhecidos, as pessoas conseguem capturar os nossos dados, acessam o nosso Pix, fazem Pix para outras contas. Então, se o aparelho for desconhecido, vai limitar esse Pix para R$200 por transação ou R$1.000 diário. Para fazer limites maiores, é preciso fazer um cadastro. Essas medidas, segundo o Banco Central, ajudam a evitar possíveis golpes e fraudes. Portanto, se você está acostumado a fazer transações maiores do que isso pelo Pix, para pagar conta, transferência, aquela coisa toda, você vai precisar fazer um cadastro. Esse cadastro estará no site do Banco Central ou nos bancos? Deixa eu ver aqui. Os bancos deverão disponibilizar informações sobre os cuidados para evitar as fraudes. Parará. Cadê o cadastro aqui? Eu acho que é no Banco Central, né? Isso, é no Banco Central. Então, assim que a gente tiver direitinho, a gente vai trazer para vocês aqui o link, até para vocês poderem clicar diretamente no link do iclnoticias.com.br e evitar golpes, né? Os golpes acontecem, no mais às vezes, com links clicados pela internet. Laboratório de casos de órgãos com HIV diminuiu o controle de qualidade para ter lucro, diz a polícia. O PCS Lab Salem, laboratório que está sob investigação por emitir laudos com falsos negativos para HIV no Rio de Janeiro, operava com redução do controle de qualidade para obter lucro, disse André Neves, diretor-geral do Departamento da Polícia Especializada do Rio de Janeiro.
houve uma quebra do controle de qualidade para maximização de lucros, deixando de lado os reagentes que precisam ser analisados, disse a polícia. Segundo o delegado, houve uma determinação para que a análise dos reagentes, que deveria ser diária, passasse a ser semanal. Assim, disse o delegado, diminuíram o controle e assumiram com essa lacuna a chance de ter uma falha. Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro tem o objetivo de identificar os responsáveis pela emissão dos laudos errados, cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e 4 prisões na cidade do Rio e em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Esse aqui é o caso, aquele das pessoas que receberam órgãos, né, em transplantes, e esses órgãos estavam infectados com HIV. O laboratório foi contratado para fazer mais de 160 mil exames em 4 UPAs na Zona Oeste. Um dos contratos da Fundação Saúde com o laboratório PCS, investigado pelos exames que não constataram a presença de HIV no sangue de doadores de órgãos, previa a prestação de serviço de análises clínicas em 4 UPAs na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Só nessas unidades, que ficam em Campo Grande, são 2 unidades, Bangu e Realengo, a previsão é que fossem feitos mais 160 mil exames em 6 meses, de fevereiro a agosto do ano passado. O contrato é de R$ 2.100.000, foi assinado em regime emergencial e sem licitação em fevereiro do ano passado. E agora, é claro, vai precisar analisar tudo isso, né? Vocês imaginem esse mesmo laboratório analisando 160 mil exames em UPAs, né? Vai saber o que foi feito nesses exames todos, né? Abrindo uma grave crise aí, né, no Rio de Janeiro, no pós-eleição, né? Entidades de Frei Davi e Padre Júlio vão à justiça contra a propaganda e acesso de crianças a sites de bets. As entidades Educafo Brasil e o Centro de Defesa de Direitos Humanos Padre Ezequiel Ramin, lideradas por Frei Davi Santos e Padre Júlio Lancelotti, ajuizaram as 3 primeiras de uma série de ações civis públicas contra várias plataformas de bets, né? Os nomes todos estão aqui no iclnoticias.com.br, né? Bet Nacional, Mr. Jack, PagBet, PixBet, Flabet, Bet da Sorte, Superbet Brasil, todas essas, a maioria a gente conhece aí pelos times de futebol, né? São patrocinadores de vários times de futebol. As ações foram ajuizadas no Tribunal de Justiça de São Paulo. As ações requerem que as empresas adotem de forma urgente tecnologia de biometria e reconhecimento facial para impedir o acesso de crianças. Isso já é feito em vários países aí pelo mundo, né? Você vai acessar o aplicativo da Bet, ele funciona como um aplicativo de banco, por exemplo. Você pode usar a biometria ou reconhecimento facial de um adulto, né? Se você for uma pessoa responsável. E aí você evita que crianças possam acessar esses sites. As entidades demandam que cada empresa de bet pague 500 milhões de reais em danos morais coletivos destinados a um fundo de promoção de direitos difusos e coletivos gerido por entes públicos. Isso é importante falar, não é que o Frei Davi e o Padre Júlio querem que esse dinheiro seja depositado na conta deles, tá? Vai ser depositado, caso isso aqui prospere, né, em um fundo que vai ser gerido por entes públicos, aí a definir quais entes públicos poderão gerir esse fundo. Também é solicitado o pagamento de danos materiais e morais a cada adolescente que comprove, acompanhado por seus pais ou responsável, ter sofrido abalos decorrentes do acesso às plataformas. Olha, foi ontem que a gente falou? Não, foi semana passada, eu acho, na sexta-feira, né? Não lembro. Sobre as emendas PIX, como elas foram as verdadeiras vencedoras das eleições pelo Brasil, aí, elegendo vários prefeitos e vereadores, e por que elas são danosas, emenda PIX, emenda secreta, orçamento secreto, emenda boleto, emenda cartão, sei lá, não importa o nome, né? Tem várias variáveis dessa história toda aí, mas eu fiz uma explicação aqui para a gente entender juntos aqui por que é um problema, né? Você não tem esse dinheiro via executivo passando por análises de ministérios e necessidades técnicas de você instalar numa cidade uma UPA ou um ginásio de esportes, né? Mandar dinheiro para a educação ou para saúde, enfim, você tem simplesmente dinheiro na mão de parlamentares que efetivamente fazem PIX para as prefeituras e isso é gasto da maneira como for. Olha esse caso aqui, como ele exemplifica o uso da máquina
nessas questões, tá? Isso aqui não é diretamente emenda PIX. Eu não duvido que tenha para essa prefeitura, mas eu não consegui achar, porque a transparência dessas emendas é uma porcaria. Eu juro para vocês, eu fiquei um tempão hoje de manhã aqui tentando procurar. Se alguém conseguir achar emendas desse tipo, de orçamento secreto, de orçamento isso, aquilo, de emenda PIX, para a cidade de Parelhas, no Rio Grande do Norte, por gentileza, avisa no chat, tá? Eu não consegui encontrar hoje pela manhã, mas com uma busca um pouco mais detalhada, talvez seja possível achar. Mutirão de cirurgias de catarata, à véspera das eleições, causa infecção e deixa 6 pacientes sem olho no Rio Grande do Norte. Isso aqui é um exemplo, assim, cristalino da conversa que a gente teve sobre as emendas na semana passada. Olha só. Um mutirão de cirurgias de cataratas feitas no dia 27 de setembro, pela Prefeitura de Parelhas, no Rio Grande do Norte, município de 21 mil habitantes, a 262 quilômetros de Natal, deixou 15 pacientes com quadros de infecção nos olhos. 6 deles tiveram que retirar o globo ocular, segundo a Prefeitura. Reporta hoje o jornal O Globo. As cirurgias foram feitas 8 dias antes das eleições municipais, em que o atual prefeito Tiago Almeida, do PSDB, foi reeleito. A prefeitura afirma que as infecções foram causadas por uma bactéria e que tem dado todo o suporte necessário para os pacientes. Outras 28 cirurgias foram realizadas em 28 de setembro, um dia depois. Nessas não houve registro de infecções. Sobre a proximidade das cirurgias com as eleições, o prefeito alega que o trabalho da gestão municipal não poderia parar por causa da campanha. Claro, né? Você concentra tudo ali uma semaninha antes, né, das eleições. Óbvio, né, prefeito? A saúde continua, não pode parar. Eu não podia parar por causa das eleições, até porque a gente tem filas constantes. As 50 pessoas que fizeram a cirurgia, mesmo que você multiplicar por 4, pensando nos familiares, não teria alteração na eleição. Eu ganhei com uma diferença de 7 mil votos, disse ao rebater a alegação de ganho eleitoral, como se fosse a única coisa que prefeitos fizessem antes da eleição, né? Só fez o mutirão da catarata, né, prefeito? No mais, ficou em casa vendo Netflix, né? Devido à proximidade com as eleições, uma das coligações da cidade entrou com uma ação investigativa na Justiça Eleitoral, apontando abuso de poder político por parte do prefeito. E aí o Globo conta aqui, né, a história de várias dessas pessoas que tiveram esse prejuízo, né, na sua saúde, né. Então, galera, é o seguinte, a atual gestão, segundo informa a própria prefeitura, realizou 400 cirurgias de cataratas em 4 anos, tá? 400 em 4 anos, né, prefeito? Vamos fazer a conta aí? E aí, as vésperas da eleição, fez umas 50, né? Uma semana antes da eleição. Em 4 anos, 400. Então foi espalhadinho, né? Dá pra fazer a conta, quem quiser aí. Mas aí a véspera da eleição fez 50, uma semana antes. É um caso, obviamente, gravíssimo, né? E aí você vai procurar, você tem isso aqui, ó. Codevasf, a gente já falou 1000 vezes aqui, de Rogério Marinho, superfaturou asfalto no Rio Grande do Norte em mais 9 estados. A cidade de Parelhas já foi vastamente beneficiada por emendas de dinheiro do Rogério Marinho. Isso aqui é uma matéria de 2024, né? Durante a gestão do senador potiguar licenciado Rogério Marinho, à frente do Ministério do Desenvolvimento Regional, a Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco, superfaturou o preço do asfalto em pelo menos 10 estados, diz a reportagem. Lembrando, a transferência do poder de orçamento do Executivo para o Legislativo, que depois viria a se tornar o tal do orçamento secreto, começou efetivamente no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, comandado pelo Rogério Marinho na época, né? Ele é, assim, digamos assim, o precursor dessa história toda. E aí, se você vai olhar a reportagem, os dados são da CGU, publicado na última sexta-feira. O Rogério Marinho, ex-ministro do Bolsonaro, ficou na Codevasf até março de 2022, né? E aí foram analisadas várias licitações, várias amostras de contratos, e você vai lá e digita Parelhas e tá lá, aqui, ó.
No Rio Grande do Norte foram analisadas obras em várias cidades, entre elas Parelhas. Parelhas que teve 18 mil metros quadrados de asfalto sem que tenha sido apresentada qualquer justificativa para a diferença entre o que foi contratado, dito contratado, e o que foi feito. Então há uma suspeita grande, né, de corrupção nessa história toda. Em cidades como Lagoa Nova e Parelhas, diz a reportagem, mesmo nas vias mais extensas, não há indicação da quantidade do serviço executado, que é justamente o que eu falei aqui desse tipo de gestão de emenda. Você manda e aí resolve lá na ponta, né? A CGU diz que não é possível saber se o material apresentado foi realmente retirado das obras, que era um dos custos das obras. Isso ocorreu na rua João José de Oliveira Neto, em Parelhas. Está aqui também, né? Então, olha, eu não consegui ter mais tempo hoje pela manhã para procurar, mas se for procurar orçamento secreto aí, emenda Pix e não sei o que, vai chegar, né? Tem fotos da CGU, foi lá, fez foto, né? Fez medições, aqui tem as medições, ó, da gramatura do asfalto, né? Aquela coisa toda, olha só, os acabamentos, né? Como foi feito, mostrando que são superficiais, que o asfalto já está tendo problema, isso aqui é tudo a fiscalização feita pela CGU, né? As medições, olha só, porque o asfalto tem que ter uma espessura X, né? Se você tira 2 milímetros da espessura do asfalto, já é um dinheiro que entra, né? Então você contrata e fala que vai ser de 5 e faz de 4. Você imagina tirar 1 milímetro de asfalto de vários quilômetros de asfalto. Obviamente vai sobrar dinheiro para quem está fazendo esse negócio, né? Então tá aqui, ó, hiper documentado. E aí o resultado, né, gente? Aí o resultado. Bom exemplo esse, né? Deparei com ele hoje pela manhã aqui. O governo Lula abre investigação contra a ANEEL por apagão e notifica a gestão Nunes sobre árvores. O governo Lula informou na segunda-feira que abriu uma auditoria para investigar a Agência Nacional de Energia Elétrica se ela tem feito a fiscalização da Enel, a empresa controlada pelo Ministério da Economia da Itália, que é responsável pela energia elétrica em São Paulo. A Enel tornou-se novamente alvo de críticas após o apagão que deixou mais de 2 milhões de pessoas sem energia após o temporal de sexta-feira na região metropolitana de São Paulo. O governo Lula também vai notificar a prefeitura da capital paulista para que ela dê explicações em até 3 dias sobre a alegação da concessionária de que quedas de árvores que seguem bloqueando vias e fiação impediram o restabelecimento total do serviço. O governo federal dá 24 horas para Nunes responder sobre a atuação no apagão. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do governo federal, expediu ofícios para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e para a Enel, cobrando explicações sobre as questões alegadas devido ao apagão da energia elétrica em São Paulo. O prazo de Nunes é de 24 horas, o da Enel é de 48 horas. Vadi Damu, secretário nacional do Consumidor, explica que a partir das informações, um processo administrativo será instaurado e vai ser avaliada a aplicação de novas multas para a empresa. Nos ofícios, a Senacom recorda que ela própria instaurou o processo administrativo considerando os episódios anteriores da falta de energia em São Paulo em janeiro e fevereiro deste ano. A empresa recebeu uma multa de 13 milhões com sugestão de intervenção administrativa ou revogação da concessão. A partir da multa, a Enel apresentou defesa para a Senacom e, por isso, o órgão agora cobra a prefeitura por explicações apresentadas para a empresa. Aqui no ICL Notícias tem as explicações, né, que a Senacom está cobrando da Enel, isso aqui publicado na coluna da Juliana Dalpiva. Funcionário da Enel morre atingido por árvore em São Paulo durante trabalho na rede. Um funcionário da Enel morreu no último sábado atingido por uma árvore durante os trabalhos de restabelecimento de energia após o apagão. No momento do acidente, o eletricista Ezequiel Barbosa da Silva, 52 anos, trabalhava na recuperação da rede de distribuição. De acordo com a Enel, o caso ocorreu em Cajamar, na Grande São Paulo. Segundo dados do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o acidente de trabalho foi na estrada de Perus, no bairro do Parque Anhanguera, zona norte da capital paulista. As duas regiões ficam próximas, mas há divergências entre o que informou a Enel e o que está no boletim de ocorrência. A vítima foi socorrida pelo SAMU, levada à UPA de Perus, onde acabou falecendo.
Em CPI da Câmara, aliados de Nunes barraram investigação sobre a precarização da Enel. Matéria assinada pela Bia Abramo, nossa colega aqui do ICL Notícias, após o apagão que deixou mais de 2 milhões sem luz em São Paulo, reacendeu-se o debate sobre a responsabilidade tanto pela falta de energia quanto pela lentidão da volta dos serviços da Enel. A Enel, concessionária de energia em São Paulo, fica repetindo, claro, as explicações do apagão de novembro de 2023, que foi muito vento, é muita chuva, é muita árvore, é muita coisa, gente. Vocês também, ai meu Deus do céu, é muita coisa, entendeu? É fio, é luz, entendeu? É complexo, né? Pra que cobrar a Enel, coitada, né? O prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, voltou a chamar a empresa, a Enel, inimiga do povo de São Paulo. Claro, Nunes não vai dar esse mole, né? Vai botar o coletinho laranja, a lá Eduardo Leite, né? E dar aquela desfilada, né? Só que contrasta as reclamações do Nunes, que chama a empresa de inimiga do povo de São Paulo, com a atuação de seus aliados, que integraram a CPI da Câmara de São Paulo, que investigou o apagão de 2023, porque eles impediram na CPI a investigação sobre a precarização dos serviços da Enel, consequência da privatização. Ou seja, o Nunes, enquanto veste o coletinho laranja, a situação, o seu governo, os seus parlamentares, impediram que a Enel fosse investigada pela CPI. Né? A precarização é o quê? Demissão de uma parcela gigantesca de trabalhadores da Enel, que a Enel alegou, aliás, com o beneplácito da Folha de São Paulo, a gente vai ver aqui, que não fazia diferença nenhuma. Não, a gente mandou 10 mil pessoas embora. 36% da força de trabalho. Mas não muda nada, viu, gente? Fica tranquilo que tá tudo bem. A gente vai ver aqui como isso é mentira, desmentido por ações da própria Enel. Vamos ver aqui. A gente vai provar esse negócio daqui a pouquinho, tá? A matéria completa, claro, está lá no iclnoticias.com.br, mostrando que, enquanto anda por aí com o seu coletinho laranja, na verdade, a prefeitura, o seu grupo político, barrou uma investigação contra essa mesma empresa no ano passado, né? No ano passado. Olha aqui, ó. A gente falou sobre isso ontem aqui, eu vou retrazer essa história para mostrar para vocês como a coisa anda muitas vezes, inclusive na imprensa, tá? Porque isso aqui é uma escolha editorial. Vamos lá ler com atenção. Isso aqui não é só para quem está em São Paulo, tá, gente? Presta atenção, isso aqui vale para todo mundo, no Brasil todo, para todo tipo de concessão. As de energia elétrica, a gente está vendo aqui em São Paulo, a gente viu em Porto Alegre já com o Grupo Equatorial, Energia, mesma coisa. Isso vale para aeroporto, a gente viu na enchente em Porto Alegre, a empresa alemã Fraport, fazendo chantagem pública, querendo cobrar 1 bilhão do governo em depósito na conta deles para recuperar o aeroporto, ameaçando abandonar o aeroporto e voltar para a Alemanha, ameaçou publicamente em entrevistas da CEO da Fraport no Brasil, né? Protegidos pela imprensa local, né? Protegidos pela imprensa local, que trabalha em lobby direto com essas empresas. Graças ao nosso trabalho aqui do ICL, a gente conseguiu economizar um bom dinheiro lá, né, no caso da Fraport. Mas não é sempre que dá para olhar para as coisas, né, ter atenção nas coisas. Olha só essa notícia, tá? Italiana Enel, reporta a Folha de São Paulo, dobrou o lucro e reduziu funcionários em 35% desde que assumiu a distribuição em São Paulo. Isso aqui a gente tinha mostrado ontem já. A redução de 36%, na verdade, dos funcionários, que tinha sido reportado pela Carta Capital no ano passado ainda, tá? A manchete poderia ser assim: Italiana Enel dobrou o lucro porque reduziu funcionários em 35%. Você não dobra o lucro de uma empresa, você aí tem uma empresa. Você tem uma empresa, uma MEI, uma empresa do Simples, qualquer empresa, um consultório, uma padaria, uma consultoria, qualquer coisa, você que é empreiteiro aí, que faz obra, qualquer coisa. Você consegue imaginar alguma solução mágica para você dobrar o seu lucro? Dobrar, tá? Dobrar. Em, 1 ano e meio, 2 anos. Não tem solução mágica, né? Qual o jeito mais fácil de fazer isso? Demitir funcionário. É o jeito mais rápido. Rapidinho você consegue subir, né?
Vejam o que diz a Folha de São Paulo aqui na famosa linha fina, né? O subtítulo para as pessoas que não estão acostumadas aí com o léxico jornalístico, né? Efetivo, né? Ou seja, número de trabalhadores, né? Linguagem burocrática para ninguém entender nada, né? Efetivo, número de trabalhadores. Caiu de 23 mil, quase 24 mil pessoas que trabalhavam, para 15 mil. Então, assim, não é pouco, tá? De 24 para 15. São quase 10 mil trabalhadores a menos numa empresa. Eu já falei ontem, se você trabalha numa sala hoje, fazendo qualquer coisa, e tiver 5 funcionários, e amanhã só tiver 3, que é mais ou menos essa proporção, você vai dar um jeito, não vai dar um jeito? Vai dar um jeito. 3, vai dar um jeito. Agora, se você tiver, por exemplo, numa loja, um shopping, tem 5 vendedores, aí a loja vai lá e demite 2, fica 3. Você vai dar um jeito de vender, né? Agora, acontece uma emergência em dezembro, por exemplo, para uma loja, uma emergência positiva, digamos assim, chamada Natal. E a loja começa a abarrotar de clientes. Você vai dar jeito de se virar com 3? Não vai. Não vai dar jeito. Porque você é uma pessoa só, vai atender uma pessoa por vez e acabou. Né? Então, aí o que diz a Folha? Especialistas, no entanto, a Folha reporta isso, dobrou o lucro, demitiu 35% da força de trabalho, quase 10 mil funcionários. Venha me convencer que isso não faz diferença na tocada da empresa, mas a Folha já ouviu especialistas que dizem que ainda não é possível atribuir demora a essa redução de trabalhadores. Especialistas quais? Você pode ouvir 4 milhões de especialistas escolhendo os especialistas que você quer ouvir, né? Isso aqui é uma escolha do jornal, escolha editorial do jornal, para dar a famosa passada de pano, né? A Enel assumiu a concessão em São Paulo em 2018. Desde 2019, o primeiro ano completo das operações, ela dobrou o lucro, eu vou falar de novo, e diminuiu 35% da massa de trabalhadores. Especialistas ouvidos pela Folha, porém, dizem que ainda não é possível relacionar o corte do efetivo da empresa aos transtornos causados após a tempestade que atingiu São Paulo na sexta-feira, dia 3, que se tratou de um evento extraordinário. Isso aqui é novembro do ano passado, tá, gente? Novembro do ano passado. Então, é inacreditável, né? Ai, ai. Desde que adquiriu a concessão, a Enel vem conseguindo melhorar o resultado financeiro. O lucro em São Paulo passou de 777 milhões em 2019 para 1,5 bilhão em 2022. Tá bom? 2 anos, dobrou o lucro da empresa. 1,5 bilhão quase em 2022. A margem de rentabilidade, ou seja, o lucro que sobra, né? Tem esse nome esquisito aqui, EBITDA, tá? Mas é o lucro que sobra. É o lucro antes de impostos, amortizações e babá. Lucro. Saltou de 16% para 22%, né? É um lucro extraordinário, né? É um lucro extraordinário. Tem vários setores da economia que a margem de lucro é muito mais baixa do que isso, mas muito mais baixa do que isso. Nesse processo, a companhia promoveu um grande enxugamento de seu quadro pessoal. Veja as palavras usadas, né? Enxugamento, é bom, né? Enxugar a máquina. Vamos enxugar a máquina. A máquina está muito carregada, então a gente vai dar uma enxugada, né? Que caiu, claro, dos 24 mil para 15 mil de colaboradores, próprios e terceirizados. Então isso aqui não é nem só funcionário da empresa, nessa conta aqui os caras estão contando os terceirizados. Não sabemos, dos quase 10 mil que foram mandados embora, se a maioria era próprio ou terceirizado. O que vocês acham? Chuta. Será que era o povo da CLT ou era terceirizado que foi mandado embora? Dá para imaginar, né? A Enel diz, porém, que os cortes se concentraram em áreas administrativas. Veja aqui, a gente vai botar uma notícia depois disso aqui, tá? Então vamos lá. Atenção no que eu estou lendo aqui para vocês. Olha só, o que disse a Enel, tá? Olha só, vocês mandaram quase 10 mil pessoas embora. Tá tendo problema em São Paulo, vocês não conseguem restabelecer a energia elétrica.
Não parece que está faltando pessoal? Segundo especialistas ouvidos pela Folha, não. Vamos ouvir uns especialistas aí, galera, que diz que não, tá? Tá bom? Então não. Não é possível admitir ainda. Isso era novembro do ano passado. Será que já é possível? Será que a Folha pode fazer uma matéria hoje? Segundo especialistas, agora sim, essa, igual você ficar salvando pasta no computador, né? Essa aqui sim valendo agora, né? Agora sim, essa aqui valendo, é possível dizer que pode ser que tenha sim realmente uma relação entre uma coisa e outra. Talvez, né? Já que fez essa matéria no ano passado, podia fazer nesse ano. Aí a Enel, na matéria, diz o seguinte: os cortes se concentraram em áreas administrativas e não tiveram grande impacto no efetivo operacional. O operacional é o motora do caminhão, o cara que mexe na escada, né? Operacional. Essa equipe que foi para as ruas cuidar dos impactos da tempestade. Disse a Enel, em nota, a companhia possui atualmente uma resposta de recuperação de rede mais efetiva do que em anos anteriores. A Enel disse para a Folha de São Paulo, no ano passado, que a resposta dela para restabelecer a energia elétrica em São Paulo, depois de eventos climáticos como uma tempestade, uma ventania, é melhor do que era antes dela mandar 10 mil pessoas embora. Essa é a resposta da Enel. Tá bom? Ficamos com isso. Vamos lá para a próxima notícia. Após pressão, Enel pede ajuda a outros países para reverter apagão em São Paulo. Ué, não entendi. A Enel anunciou o reforço dos técnicos vindo de outros países. Tá? Não é perto de São Paulo. Não é perto, não é Botucatu. Tá? Não é do lado de São Paulo. Outros países. Ué, mas não entendi. Não tinha problema o negócio lá. Não, a resposta não era melhor ainda? Melhor? Veja bem, mandamos 10 mil pessoas embora, mas eram todas pessoas administrativas, ou seja, era um bando de gente que passava o dia no WhatsApp, né? Daí a gente mandou embora, porque não faziam nada aqui. Mas o efetivo operacional não teve grandes alterações. Na verdade, veja bem, a nossa resposta hoje é melhor do que antes de mandar essas pessoas embora. Mas tá chamando gente de outros países para quê, então? Não entendi, né? Não entendi. O reforço internacional de outras distribuidoras começaram a chegar no Brasil nesta segunda-feira. Profissionais do Chile e da Argentina iniciaram os trabalhos hoje, segundo informou a própria Enel. Os da Itália e da Espanha devem iniciar nesta terça. Isso aqui ontem, né, começaram Chile e Argentina. Hoje, eventualmente, pessoas da Itália e da Espanha. Sabe quantas pessoas vieram, gente? 65. 65. A Enel já tinha recebido apoio, a gente informou ontem aqui, de distribuidoras que atuam em outros lugares do Brasil, né? Equipes de base do Rio de Janeiro e do Ceará foram convocadas e chegaram a São Paulo no final de semana. O número é de 2,9 mil técnicos atuando em campo para resolver o problema da rede elétrica. Isso aqui são os 2.900 técnicos da Enel em São Paulo. Tá mal redigido aqui, né? Tá mal redigido. Não colocou quantas pessoas vieram para cá, né? Ó, faltou aqui, mas como eu li a matéria ontem, eu lembro, são 400 pessoas, não tem na matéria da Folha. Não tem. Então, olha só, 10 mil quase mandados embora. Segundo a Enel, no ano passado não faz diferença nenhuma. Aliás, fez uma enorme diferença demitir essas pessoas. Melhorou o serviço. A resposta é melhor, né? É melhor. É o único lugar onde a gente vê assim, você mandar 35% das pessoas embora e a coisa melhora. Sendo que assim, gente, não é um negócio operacional que você manda 35% da força de trabalho embora e você resolve com o chat GPT, né? Não dá para mandar o chat GPT subir imposto, dá? Até agora, não sabemos, mas eu acho que não, né? Não dá para mandar o chat GPT colar fio. Dá para colar fio? Não dá, né? Então não tem esse papo. Não tem esse papo. E aí, opa, apertou o negócio. A empresa recorre a outras empresas no Brasil, não a sua própria força de trabalho, tá? Pediu ajuda para os brothers do setor elétrico, ou espanhol aí, chinês, sei lá quem está cuidando dos outros lugares, manda a gente para cá. Ontem foi informado, cerca de 400 pessoas. Não sabemos, tá bom, gente? Não sabemos. Por que não sabemos? Porque é uma empresa privada que não tem nenhuma obrigação de transparência. Nenhuma.
Pode ter falado 400 e pode ser 30. Não sabemos. Não sabemos de fato. Pode ter solicitado 400, mas até agora chegou 12. Não sabemos. Isso aqui é o clássico diz Enel. Diz Enel. E aí tá chamando gente de outros países agora para ajudar. Mas eu achei que estava tudo melhor, que não fazia falta demitir ninguém. Aí quantas pessoas vêm? 65. Então, ó, quem tá sem luz em São Paulo aí, espera sentado, tá? Espera sentado. E mais uma coisa, que é a mesma coisa que a gente falou no ano passado. Vai acontecer de novo. Vai acontecer. De novo. Espera a próxima ventania. Vai cair e vai demorar. São Paulo fica 5 vezes mais tempo sem luz do que cidades atendidas pela Enel na Itália. É óbvio, gente. É óbvio. Em comparação internacional, a capital paulista perde também para metrópoles como Tóquio, Londres, Santiago e Cidade do México, mas supera Buenos Aires e Nova Delhi. Oba! Ainda não virou Argentina, então, né? Levantamentos internacionais que avaliam interrupções de fornecimento de energia mostram que São Paulo fica cerca de 5 vezes mais tempo no escuro do que municípios atendidos pela Enel na Itália, a terra natal da empresa. Cidades como Nápoles, Turim, Florença, por exemplo, ficam em média 1 hora no escuro no ano. As 3 cidades estão na área de atuação da Enel, né? Lá na Itália. Em São Paulo, a taxa é de 6 horas e 47 minutos. Isso aqui é uma média, né, gente? Para todo mundo. Tem gente que fica dias sem energia elétrica e essa média cai, claro, porque os bairros mais bacanas não ficam sem energia, né? Então, isso aqui é igual ao PIB per capita, né? Qual que é o PIB per capita? Ah, é 12 mil dólares. Sim, mas tem um cara que ganha 38 mil dólares e o cara que ganha 2. Mesma coisa aqui, né? A Enel é a grande empresa de energia da Itália e, claro, mesmo em cidades zoadas que nem Nápoles, Nápoles é uma cidade mega zoada. Eu adoro, amo, fui algumas vezes para lá. Levei meus pais para conhecer tudo, tá? Mas é uma cidade mega zoada, gente. É um caos, um caos, um caos. Maior do que São Paulo. Nápoles é a legítima várzea, né? Mesmo lá, a energia não cai, né? Não cai. É muito raro cair energia. Eu vivi alguns anos na Itália, olha, eu não lembro mesmo, eu não tô forçando a mão não, tá? Eu não lembro de ter ficado sem energia elétrica. Não lembro. E morei em algumas cidades, inclusive, não morei em uma só. Não lembro de um dia que eu fiquei sem energia elétrica. Nem com temporal, nem com terremoto que pegamos. Nem com neve, nada. Não lembro. Apagão, periferia concentra pedidos de poda não atendidos pela prefeitura, reporta hoje aqui o Leonardo Sakamoto, lá no UOL. Dos quase 43 mil pedidos de solicitação de avaliação de poda ou remoção de árvores em áreas públicas feitos no primeiro semestre deste ano, a Prefeitura de São Paulo, 11.400 continuam com status em aberto, segundo dados da própria Prefeitura, ou seja, 11 mil podas que poderiam ter sido feitas para evitar a queda de energia, não foram feitas, só este ano. A queda é um dos principais motivos que levaram ao apagão em São Paulo. A informação foi obtida pela plataforma de dados abertos da própria prefeitura. Nela é possível obter os pedidos feitos através da central telefônica 156, que é onde as pessoas ligam para pedir, né, o atendimento. A maioria, claro, dessas podas pendentes está onde? Na perifa, óbvio. Os números são maiores, né? Em locais como Itaquera, Pirituba, Cidade Líder, Perdizes, Lapa, Vila Curuçá, etc. e tal. Tá aqui todos os dados na matéria do Sakamoto lá no UOL. A BBC News Brasil traz aqui ela destrincha o que o Tribunal de Contas vê como graves falhas da Enel na distribuição de energia em São Paulo. Para quem quiser ver, isso aqui é uma lição para todo o Brasil aí, tá, gente? O Tribunal de Contas do município de São Paulo, o TCM, né, encaminhou a ANEEL e disse ter identificado graves falhas no cumprimento de metas de investimentos e na qualidade do atendimento. E aí, o primeiro aqui, os outros é tudo, isso aqui tudo aqui, de baixo aqui, ó, isso aqui tudo é consequência, tá? Consequência. Tirando a redução do quadro de funcionários. Segundo o TCM, a redução de quadro de funcionários da Enel não é 35%, é 51%. Então, tem uma divergência de dados aqui também, ó, tá? Porque os 35% eram até o ano passado.
Então pode efetivamente ter aumentado. Vocês imaginem, gente, a empresa assume energia da maior cidade da América Latina, da América do Sul pelo menos, né? Monopolista, porque você não pode escolher de quem comprar energia elétrica. Innecessário, porque você não pode escolher ficar sem. Então vejam a loucura da concessão e da privatização, né? Você pega um serviço com o qual as pessoas não podem viver sem: água, energia elétrica, transporte, todos esses serviços. Coloca na mão de empresas privadas, no mais das vezes você não tem alternativa, você é obrigado a comprar da Enel. Não é obrigado? Nessas horas ninguém aparece para falar em liberdade, né? Cadê a liberdade? Cadê a liberdade de escolha? Cadê o não sei o quê? Ninguém. Some todo mundo. Os caras mandam metade das pessoas embora. Não faz diferença, viu? Se precisar, a gente chama 65 pessoas da Itália, do Chile, da Argentina para ajudar. E da Espanha para ajudar. Né? Eles, tudo bem que eles vão chegar uma semana depois. Beleza, né? Mas o principal também está aqui, ó. As promessas das privatizações, das concessões, sempre partem do princípio, vocês vão lembrar, na Sabesp foi igual, que vai ter investimentos, não é? E o poder público não tem condições de fazer investimentos, então a gente vai, vamos focar na educação e não sei o quê, e aí a gente vai vender essa empresa, porque para ela ser eficiente e ter a máquina pública enxugada e baralá, precisaria do investimento de não sei quantos bilhões e a prefeitura não tem esse dinheiro. Esse é um dos grandes argumentos. Qual era o grande argumento da Enel de investimento em São Paulo? Está aqui, ó, segundo o Tribunal de Contas do Município, em um relatório publicado pela BBC News Brasil. Entre 2018 e 2022, ou seja, desde que assumiu a empresa até 2022, a Enel deixou de investir 1 bilhão e 500 milhões de reais que estavam previstos em seu plano de desenvolvimento da distribuição. 32% a menos. Ou seja, prometeu para encher os olhos da população, para convencer a opinião pública, para fazer negócio, para entrar no mercado de distribuição de São Paulo, monopolista, com um produto com o qual as pessoas não podem viver sem, e falou: não, mas veja bem, nós vamos investir, a prefeitura não tem esse dinheiro, o governo não tem esse dinheiro, o poder público não consegue fazer os investimentos necessários. E não fez. Está aqui, ó, 1 bi e 500. 1 bi e 500. O tempo médio, qual a consequência? O tempo médio de atendimento aumentou, piorou, né? Aumentou 72% o tempo médio. A satisfação do consumidor caiu. A Enel já tomou multa da ANEEL, do Procon e da Senacom, que ultrapassam 355 milhões de reais. As infrações incluem descumprimento de prazo, cobranças indevidas, interrupções no fornecimento de energia, sem justificativa e falhas no atendimento aos consumidores. Isso aqui são multas aplicadas, eu duvido que elas foram pagas. Duvido, porque não se paga esse tipo de multa no Brasil, a não ser em raríssimos casos. Deve ter pago alguma coisa. 355 milhões, duvido. Redução do quadro de funcionários, né? E aí o TCM observou uma redução de 48% nos custos operacionais. Ou seja, se você demora mais para atender o telefone, se você não faz os investimentos que prometeu fazer, se você manda metade da força de trabalho embora, é claro que você vai ter uma redução nos custos operacionais. Óbvio. Para onde foi esse dinheiro? Segundo dados públicos que a empresa é obrigada a publicar também, para o bolso dos acionistas. Mais notadamente, os grandes acionistas, entre eles o Ministério das Minas e Energia, de energia, da economia da Itália, né? A Itália controla a Enel, o maior sócio, através do Ministério da Economia da Itália. E esse seu dinheirinho de São Paulo está ajudando a pagar a pensão dos velhinhos italianos. Residualmente, claro, porque no grosso, na verdade, está enriquecendo acionistas e a galera que comanda a empresa.
Vamos lá passar rapidamente pelos debates. O Nunes e o Boulos trocaram acusações, segundo o UOL ontem aqui, atacaram a Enel e ensaiaram abraço em primeiro debate. Não ensaiaram abraço, né? Foi um negócio meio irônico, meio cínico ali, né? Não foi isso. O Boulos chegou próximo do Nunes e o Nunes foi meio dar um tapinha nas costas, assim, tipo, tá tudo bem, tá tudo bem, sim, tá tudo bem, tá nervoso, não tá nervoso, enfim, aquele teatro de sempre, né? O debate aconteceu na Bandeirantes, que fez vários debates pelo Brasil, né? O Boulos cobrou Nunes de ações da prefeitura durante o apagão. O prefeito afirmou que trabalhou dia e noite. Ambos defenderam a saída da Enel. Lula e Bolsonaro foram citados pelos candidatos em troca de acusações sobre responsabilidades pela falta de luz, né? O Nunes tentando jogar para o colo do governo federal. E o Boulos lembrando que a diretoria atual da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que deveria fiscalizar a Enel italiana, é indicação do governo anterior. Não é desse governo, é indicação do governo Bolsonaro. O debate teve aquele modelo de tempo livre, né? Cada um tinha 10 minutos e fazia a gestão do seu tempo como queria ali. O Boulos desafiou o Nunes a abrir o sigilo bancário, né? Acusou o Nunes de estar envolvido em várias maracutaias aí, né? No mínimo investigado, né? Porque é creche, é merenda, é armadilha para mosquito, é uma série de coisas, né? O Nunes, como empresário, teria sido beneficiado disso ou teria beneficiado empresas amigas, parceiras ali e tal. O Nunes falou que tem uma vida limpa, aquela coisa tal, e o Boulos desafiou ele umas 3 vezes para abrir o sigilo bancário. Falou, eu vou abrir meu sigilo bancário, tenho o seu compromisso, e o Nunes tergiversou e falou que tem uma vida limpa, não sei o quê, e não falou em abrir sigilo bancário. Que é destaque no UOL hoje, que é essa coisa do sigilo bancário, né? O Nunes deu indireta na Marta, né? E o Boulos citou o coronel lá, o vice do Nunes, os vices viraram tema do debate. O Nunes fez alusão a taxas em comentário e Boulos associou Você sabe que tem pessoas ligadas a você, né, disse o Nunes, que tem apelido voltado à questão de impostos e taxas. Daí eu lamento, Ricardo, que no alto da sua arrogância disse o Boulos, você ataque a ex-prefeita Marta Suplicy, né? O Nunes falou, não estou falando da Marta, não sei o quê, falando que a Marta seria associada a aumentar o imposto. O Nunes bateu muito nisso, né? Vocês vão aumentar o imposto em São Paulo. O Boulos falou várias vezes, a gente não vai ter nenhum aumento de imposto em São Paulo. Porque a candidata a Marta Suplicy, que é a vice do Boulos, esteve à frente da prefeitura de São Paulo entre 2001 e 2005 e ele argumenta que teve aumento de impostos na época na cidade, né? O Boulos vinculou o Melo Araújo, que é o vice do Nunes, indicado pelo Bolsonaro, à violência policial nas periferias. O candidato do PSOL lembrou em entrevista concedida por Melo Araújo ao UOL em 2017, então recém-impossado comandante da Rota, quando defendeu tratamentos policiais diferentes em áreas nobres e nas periferias da cidade. Esse vídeo é bem conhecido, rodou na internet durante muitos anos, né? É o atual vice da chapa do Nunes para a eleição, falando que você não pode tratar a pessoa dos Jardins igual você trata a pessoa lá em Itaquera, né? Nos Jardins é muito bem, senhor, tudo certo, beleza, mãozinha por trás, o polegar por trás do colete aqui, né? Tudo beleza, e Itaquera tapa na cara, tá? Não foi isso que ele falou com essas palavras, mas foi isso que ele falou, de fato. Há um jeito diferente de tratar o cidadão. Na periferia é na porrada e nas áreas nobres é no sim senhor, vou cuidar seu carro aqui, tá bem cuidado, bem guardado. E aí isso foi explorado, né, bastante ontem no debate também. O apagão, claro, como não poderia deixar de ser, foi o grande tema do debate, né? Justiça Eleitoral determinou que vídeo de Bolsonaro contra Boulos seja tirado do ar. Essa já é a 5ª publicação de Nunes ou de seus aliados que precisou ser retirada neste segundo turno. Rapidamente, sem apoio de Ciro ao PT, segundo turno tem racha do PDT em Fortaleza. Após o PDT declarar que se manteria neutro no segundo turno, o partido rachou com apoios ao PT e ao PL. Tem um segundo turno lá entre PT e PL e parte do PDT foi para o colo do PL lá em Fortaleza. Debate em Curitiba tem troca de ataques entre candidatos e discussão sobre vacinas e pandemia. Candidatos Eduardo Pimentel e Cristina Grêmio tiveram o primeiro encontro no segundo turno nessa segunda-feira. Aqui 2 candidatos, um cabeça de chapa, Eduardo Pimentel, PSD, com o vice do PL, e a outra, a Cristina Grêmio, do Partido da Mulher Brasileira, apoiado pelo Bolsonaro.
né? Então tem esses casos que estão acontecendo no Brasil, Curitiba é um deles. O vice de um dos candidatos é do partido do Bolsonaro, o PL. Mas o Bolsonaro gravou vídeo para apoiar a Cristina Grêmio. E se a pesquisa mostrar que a coisa está chegando mais ou menos empatada ou indefinida até o final do segundo turno, o Bolsonaro vai entrar mais pesado para eleger a Cristina Grêmio. Isso aqui já mostra um racha maior que mira para 2026, né? Que envolve Kassab também. Lembrando, Kassab deu uma entrevista na semana passada e falou que o candidato dele para a presidência da República é o Tarcísio. Então já botou os dois pés na canoa do Tarcísio. E aí, claro, o Bolsonaro vai tentar derrubar o candidato do Kassab lá em Curitiba usando a Cristina Grêmio, né? Para fazer prevalecer a sua força e o seu projeto político. Então isso já é uma briga que está em praça aberta aí, entre Kassab e Bolsonaro. É importante a gente ficar de olho nisso, né? O Bolsonaro é um importante pêndulo de eleições, como eu já falei aqui. Muita gente não gosta que eu fale, mas eu vou repetir porque eu gosto de tratar da vida como ela é aqui. O Bolsonaro é um ótimo pêndulo de eleições nessas eleições rachadas. Alguém tem dúvida de que foi o Bolsonaro que decidiu a eleição em São Paulo? Eu não tenho nenhuma. Se o Bolsonaro no sábado, em vez de gravar um vídeo para o Nunes, que foi o que ele fez, né? No sábado ele foi lá e gravou um vídeo para o Nunes. Todos os institutos de pesquisa davam uma subida do Marçal até o sábado. Aí o Marçal solta lá a porcaria do negócio do Boulos, né, do uso de drogas, falso, o documento falsificado, mas não foi só isso, aquilo é um evento isolado, não dá para dizer que aquilo ali definiu a campanha. O Bolsonaro entrou na campanha do Boulos no sábado, gravou um vídeo de apoio, né, falou do número do Nunes, né, no 15, e aí é um pêndulo de eleições, mas numa eleição tão apertada que dá para imaginar que o Bolsonaro foi definitivo para essa eleição. Em Curitiba pode ser também. O Bolsonaro tem outras eleições para disputar em Cuiabá, Abílio Brunini contra o Lúdio do PT. O terceiro colocado que chegou lá, que é do PSD do Kassab, ontem eu recebi informação, não sei se já é público na imprensa, vai apoiar o Brunini. É uma eleição que aí o entorno do Bolsonaro já considera vencida em Cuiabá. Abílio Brunini será prefeito de Cuiabá. Né? O que eu tenho chamado de trombadinha da Câmara, né? Com toda a vênia, viu, deputado? Né? Isso aqui é só uma piada, né? Então, e aí temos Porto Alegre ainda para encerrar, que teve debate ontem também, né? Que também nacionalizaram o debate e fizeram ataques ambos aí a Lula e a Bolsonaro. Eleição entre Sebastião Melo e Maria do Rosário. O Melo não liquidou a fatura no primeiro turno por 0,23%, uma eleição muito difícil, assim como é para o Boulos em São Paulo, muito difícil para Maria do Rosário. Bolsonaro também entrou na campanha pesado, mandando a Michele Bolsonaro para a campanha do Melo em Porto Alegre. E hoje Bolsonaro estará em Manaus, cumprindo a agenda eleitoral também. Então vejam, né, como ele está fazendo essa estratégia. Curitiba, Campo Grande, Porto Alegre, São Paulo, Manaus e possivelmente outras cidades de segundo turno, entrando pesado nessa reta final para tentar fazer os seus candidatos próprios dele ou os do PL, que disputam 23 segundo turnos prefeitos agora, no próximo domingo. Tá bom, gente? Muito bem. Nós estamos acabando... o Martin, nós temos o nosso Cine ICL. Então, vou falar rapidamente, vai ser domingueira agora, né? Domingueira, então olha só, gente, ó, domingo, tá começando o ICL Notícias, primeira edição agora, tá? Fica ligado por aí. Mas domingo eu estarei ao vivo, às 8 horas da noite, junto com a Ingrid Fadnes, que é a diretora do filme Mata. É um filme espetacular, um filmaço, como cinema, um filmaço. E como conteúdo, um filmaço, é um filme que foi feito no Brasil. A Ingrid é norueguesa, ela veio para o Brasil fazer esse documentário sobre as imensas plantações, né, os desertos verdes, as plantações de eucalipto no Brasil. É surpreendente, juro para vocês, assim, ela encontrou uns personagens incríveis, mostrando como aquelas florestas são tudo menos florestas e tudo o que causa no meio ambiente. A gente conseguiu com exclusividade os direitos para transmitir o filme vai ser transmitido às 8 horas da noite de domingo, ao vivo aqui no ICL,
para você fazer a inscrição é o despertasl.com.br. É só colocar o seu e-mail, a gente vai mandar para vocês por e-mail o link do filme. Olha, é um dos filmes sobre meio ambiente, um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida mesmo. É espetacular. Eu tava com pena que esse filme não tinha rodado tanto pelo Brasil, né? E aí consegui, com a Ingrid, a autorização para a gente fazer aqui um Cinema SL na Domingueira, 8 horas da noite. Tem o QR Code na tela, mas tem também o link para você fazer a inscrição, despertasl.com.br. A gente se vê domingo e vai ter uma conversa, uma entrevista com a Ingrid, a gente vai estar ao vivo no domingo para falar sobre o filme. Então tem o filme e depois tem uma conversa, um debate sobre o filme, uma entrevista que eu fiz com a Ingrid. A gente vai estar juntos nesse domingo, tá bom? despertasl.com.br. Está começando o SL Notícias, primeira edição. Desculpa o atraso, beijo, tchau. A Terra não precisa de nós. O ser humano precisa dela. E ela não precisa do ser humano. A gente tem tido visões e sonhos, a floresta vindo em forma de animal, se transformando em seres e falando com a gente que está pedindo socorro. Isso aqui é um fantasma. Isso aqui é uma mata morta. O protagonismo indígena é esse. Nós estamos aqui, a mata é nossa, se quiserem cometer genocídio, passar por cima, pode vir.